Muito bem, que bom estar aqui com você. Já estamos aqui em Goiânia agora e quero te dar os parabéns por você ter chegado até aqui, por você ter decidido responder essa avaliação. Muito obrigado pela sua avaliação. Se vocês usam apenas um celular, peça para sua esposa ou para o seu cônjuge para ele responder essa avaliação também. É muito importante para nós. Hoje nós vamos falar sobre os 5 sentidos do casamento. Então fica aqui comigo, que eu já vou começar falando lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 4, que fala sobre a mulher, fala sobre alguns aspectos. Leia lá, 1 Coríntios, pegue a sua Bíblia aí, abre aí por favor, 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 4. O texto vai dizer assim: a mulher, ela não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ok? Então, mantenha a sua Bíblia aberta aí. É muito importante nós pensarmos e refletirmos, porque a Bíblia ela traz reflexões, traz expressões de verdades espirituais que só podem ser entendidas pela fé. E uma dessas declarações é de que deixa o homem, pai e mãe, se une a uma mulher, tornando-se os dois uma só carne, citada 3 vezes na Bíblia para confirmar essa doutrina. A doutrina do deixar. Gênesis 2:24, Marcos 10:8 e carta aos Efésios 5:31. Então o homem e a mulher, ao se casarem, eles não são mais 2 pessoas, de modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Isso mesmo. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Está lá em Mateus 19:6. Então, na matemática de Deus, a soma ela é tão intensa que 1 mais 1 é igual a 1. A união entre o casal ela deve ser profunda, ao ponto de ser uma só alma. Mas como que isso é possível? Presta atenção. Através do elo formado pelo próprio Senhor, que com o seu perfeito amor, ele une completamente os corações, e acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele vai dizer isso, lá no capítulo 3, verso de número 14. Então, como um casal pode ser unido em uma só carne? Então, vamos lá. O corpo ele tem 5 sentidos, concorda? São 5 sentidos naturais que completam a pessoa, e a partir deles nós vamos refletir sobre a união no matrimônio. Primeiro sentido, visão, olhos. Presta atenção. A visão ela direciona a vida da pessoa. Tá? Você vai para onde você está olhando, para onde você olha. No casamento, se um estiver olhando para um lado e o outro para o outro, vai dar certo? Lá em Amós 3:3 diz: andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Então, visão. É por isso que o homem e a mulher, eles devem ter uma visão comum, uma visão alinhada, uma visão estratégica, assertiva e alinhada. Um precisa se esforçar para enxergar o que o outro está vendo. Isso requer esforço, sim. A visão espiritual também é imprescindível, porque lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios 2:14 está escrito: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem somente de forma espiritual. Também Paulo, escrevendo aos Efésios 1:18, ele vai dizer: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então presta atenção. Satanás ele luta para cegar os olhos espirituais do casal, do marido e da mulher, e abrir os seus olhos carnais. Está lá em 2 Pedro 2,14. O primeiro casal, lembra? Adão e Eva, eles tinham uma visão pura, sem receio um do outro, e contemplavam a glória de Deus todos os dias. Mas o inimigo prometeu, lá em Gênesis 3, do 5 ao 7, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E aí o texto continua dizendo: e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus,
Está lá no livro de Gênesis. Então, a partir de então, aquele casal, ele começou a se esconder. Para quê? Para não ver a glória de Deus. Passaram a ter maldade em seus olhos, não aceitando a si mesmo e cobrindo seus próprios corpos. Você e a sua esposa têm uma mesma visão? Sim ou não? Isso é muito importante. Peça ao Senhor, então, para abrir os seus olhos, abrir os olhos de vocês, para que vocês tenham a mesma visão, para que um se esforce e perceba, enxergue aquilo que o outro também está enxergando. Ok? Então nós vamos falar agora do segundo sentido. Nós falamos sobre o primeiro sentido, que é a visão. O segundo sentido que nós vamos usar como metáfora para poder falar um pouquinho sobre o casamento, sobre a família, é a audição. A audição, ela é a fonte de aprendizagem e também de compreensão. Ouvir é a base para uma compreensão. Não tem como compreender se eu não ouço. E no casamento, um precisa ouvir o outro. Concorda? Sim ou não? Pois é. E além disso, o casal precisa discernir também as vozes que estão ecoando ao redor. Porque tem muito barulho estranho. O casamento, ele não suporta uma chuva de opiniões alheias. E é por isso que o casal deve ter cuidado com quem ouve, de quem está ouvindo. Um casal cristão deve sempre ouvir a palavra de Deus, que é a fonte da sua fé. Está lá em Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, é necessário sempre ouvir a voz do Senhor. Porque é importante ressaltar como é terrível estar com alguém que não te ouve, que não ouve aquilo que a gente está falando. Lá em Gênesis 17, a Bíblia diz que Abraão ouviu a voz de Deus falando sobre a sua família e riu duvidando de que poderia ser pai tão velho. E Sara fez o mesmo ao ouvir o Senhor falando com Abraão. Está lá no livro de Gênesis. Então, o casal ele deve ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Ele tem que praticar, porque se ele for só ouvinte, ele vai enganar-se a si mesmo. Está lá na carta de Tiago 1:22. E crer na promessa do Senhor, por mais impossível que ela pareça, por mais improvável que ela pareça, no seu casamento, vocês têm ouvido um ao outro, vocês têm ouvido a voz de Deus, vocês têm se dado atenção. Ouçam a palavra de Deus para orientar o seu futuro matrimonial. Visão, audição. E agora nós vamos falar sobre o olfato. Estou sendo mais rápido para poder agilizar e não levar muito tempo. Por que o olfato? Porque o olfato permite sentir o cheiro das coisas e aprovar se é bom antes de experimentar. Faz sentido isso para você? O cheiro ele é algo invisível, mas ele pode determinar se o ambiente está bom ou não. O casal precisa reconhecer o cheiro um do outro. Pois sabe, isso é fantástico, porque pelo cheiro podem saber como o parceiro está, como a parceira está. É interessante que os animais eles fazem isso e nós seres humanos não temos essa prática. Isso é muito enriquecedor. Jó, ele confessou que tinha mau cheiro e por isso ele se tornou desprezível à sua mulher. Está lá em Jó 19:17. Então, o lar do casal ele deve ser perfumado. Perfumado com o quê? Com o bom cheiro de Cristo. 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Nós, nos que se salvam e nos que se perdem. É interessante observar porque na casa de Lázaro, lembra do Lázaro? Da Marta, da Maria, Simão, havia luto e o mau cheiro e a morte, e um cheiro de morte. E quando Jesus chegou trazendo a vida, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, encheu toda a casa com um perfume de bálsamo. Esse texto está escrito lá em João 12:13. Então o casamento ele deve ter um cheiro de unção. E aí eu imagino a Arca de Noé. Era uma casa para 4 casais, dividindo espaço para centenas de outros casais de animais. Quantos tipos de cheiro devia haver ali naquele local? Pois é, visão, olfato, paladar. Visão, audição e olfato.
Mas eles suportaram, por quê? Porque tinham amor. E quando saíram da arca, a primeira coisa que fizeram foi o quê? Oferecer um sacrifício. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra. Gênesis 8, 21. Então é visão, audição e olfato. No casamento é necessário ter um faro sensível para saber o que não está cheirando bem e o que pode ser inspirado para dentro do relacionamento. Por isso também é importante o discernimento espiritual. Vocês têm reconhecido o cheiro um do outro? Sim ou não? Depois você volta essa videoaula, assista ela de novo. Por quê? Porque o casamento precisa ter o bom cheiro de Cristo. Visão, audição, olfato. Quarto sentido, paladar. É interessante observar que o gosto ele proporciona o sabor. Como seria terrível uma vida sem sabor? Como seria terrível um casamento sem sabor? Porque o sabor ele motiva a experimentar coisas diferentes e ele dá prazer. O casamento ele é uma relação de convivência, onde um aprende cada dia o gosto do outro. Existem casais que têm gostos diferentes, mas na maioria das vezes os seus gostos acabam se misturando e um aprende ou começa a apreciar o que o outro gosta, no mínimo para respeitar a maneira de ser do outro. Concorda? Isso acontece na sua casa? Pois é. Acima de tudo, o casal ele deve procurar ter o quê? Um bom gosto e escolher somente o melhor para o seu relacionamento. Dizem que a mulher pode ganhar o homem pela comida que faz. Isso é verdade, porque o bom gosto conquista. Então, tanto o marido, tanto o homem quanto a mulher devem esforçar-se para fazer o gosto um do outro. E isso nos lembra de tempero. E tempero nos proporciona sabor. E a palavra de Deus diz que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Está lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4, verso de número 6. Então existem palavras que amargam a convivência. E é por isso que é necessário ter muito cuidado para que o casamento não perca o gosto ou se torne ruim. E aí tanto o homem quanto a mulher deve procurar temperar a sua relação. Como, pastor? Na medida em que o outro goste, na medida em que o outro queira, na medida que o outro aceite melhor. Davi teve uma esposa chamada Abigail, lembra? Lembra da Abigail, viúva de Nabal? Que o conquistou como? Levando comida saborosa para ele. Está lá em 1 Samuel 25:18. Ela era uma mulher sábia que soube defender a sua família do mal e agradar ao seu esposo. Da mesma forma, Elcana, lembra do Elcana, marido de Ana, pai de Samuel? Pois é, quando ele viu a sua mulher com fome por estar triste, então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não comes? Por que está com o coração triste? Eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Está escrito lá em 1 Samuel 1:8. Ele consolou a sua mulher e ela voltou a se alimentar. Então, como está o gosto do seu casamento? Como está o tempero do seu relacionamento conjugal? Tempere o seu relacionamento com amor, com perdão, com paciência, com respeito. Visão, audição, olfato, paladar. Quinto, tato. O tato é o que proporciona sentir o toque de alguém. É a capacidade de ser sensível. O casamento ele precisa ter tato, ele precisa ter sensibilidade. Um precisa sentir o outro e entender e compreender o que o outro está sentindo também. Não dá para eu sentir o que o outro está sentindo, mas dá para eu compreender, interpretar, buscar entender. Filipenses 2:2 diz: tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Muitos casamentos morrem porque se tornam insensíveis um ao outro. E a maior de todas as sensações que alguém pode sentir é o amor. É verdade? Sim. Na Bíblia, a lepra ela é comparada ao pecado.
E um dos principais sintomas de uma pessoa leprosa é o quê? Lembra qual é? É a perca da sensibilidade. O local, ele fica amortecido. Então, o local que ele é amortecido pela lepra, ele não sente nem mesmo a dor do fogo queimando. Isso é muito sério. Então, desse modo, é a pessoa que está no pecado. Ela não consegue sentir nada pelo próximo. Ela não consegue ter tato. E é por isso que o casamento deve estar atento na luta contra o pecado, porque o pecado adoece a relação, o pecado amortece o amor. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Está lá na carta aos Hebreus 13:4. Jacó amou tanto Raquel que a primeira vez que ele viu ela, que nem sentiu nada de ruim. Assim, por amor a Raquel, Jacó serviu 7 anos, e esse lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que ele amava. Ou seja, o tato, o sentimento era maior. Então, quando um casal se ama, eles aprendem a suportar momentos difíceis e aprendem também a aproveitar sentimentos agradáveis. O que você tem sentido no seu casamento, no seu relacionamento? Quais são os sentimentos que têm aflorado na vida conjugal de vocês? Busquem sentir coisas agradáveis, coisas boas. E assim, vocês vão formar um casal completo com os 5 sentidos bem alinhados e assim viver de forma plena e abundante. Mas para ser um casal completo, é preciso estar unido e munido a Cristo e munido de corpo, que é vida íntima, de alma, que é relacionamento, e de espírito, que é presença de Deus. Esses 3 elementos são essenciais. Por quê? Porque na convivência do casal é preciso se preparar para ter esses sentidos em comum. Mesmo que as diferenças de pensamentos ou formação moral sejam muito diferentes, é preciso aprender a compartilhar o que o outro vê, o que o outro ouve, o que o outro cheira, o que o outro experimenta e também o que o outro está sentindo. Então, baseado nisso, eu quero desafiar você a fazer algumas reflexões. Eu estou aqui fazendo essa videoaula para você, falando sobre essa temática que eu sei que é muito importante. Você está vindo de uma palestra de casais. Olha para mim aqui, ó. Como está a visão no seu casamento? Como está a visão no seu casamento? Escreve aqui. Procure olhar um ao outro e perceber a vontade de Deus para vocês. É isso mesmo. Olha aqui, ó. Como que está a audição no seu casamento? Como que vocês estão se ouvindo? O que vocês estão ouvindo? Procure ouvir um ao outro e entender a palavra de Deus. É necessário, isso vai consolidar a relação de vocês. Como que vocês sentem o cheiro no casamento de vocês? Como que vocês estão sentindo o cheiro no casamento de vocês? Então, que a sua vida conjugal ela tenha cheiro de unção, ela tenha cheiro do Espírito Santo. Como que está o paladar no seu casamento? Como que está o paladar no seu relacionamento? Que esse casamento, que essa família, que esse relacionamento ele tenha gosto, ele tenha sabor agradável um ao outro. Como está o tato no seu casamento? Como está o sentir no casamento? Então, procure sentir um ao outro, porque sentindo um ao outro, vocês vão poder sentir a presença do Deus vivo, todo-poderoso em vocês, através de vocês, na casa de vocês, na família de vocês, no casamento de vocês. Faz sentido isso para você? Então, é possível sim, uma família curada, é possível sim, mas nós precisamos alinhar esses parâmetros, para que de fato você possa viver de forma plena e abundante. Se você quiser um acompanhamento, se você quiser uma mentoria, nós podemos caminhar com você. Nós podemos caminhar com você e trazer algumas reflexões para a sua vida conjugal, para a sua família, para o seu relacionamento, para que você melhore aquilo que já está bom e aquilo que não está bom seja também otimizado. Faz sentido isso para você? Para que a nossa videoaula não ultrapasse esses 20 minutos, eu vou parar por aqui e aí quero te agradecer e nós nos encontramos na próxima videoaula.